Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said a young man ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. Antes de fazer o desenho de hoje, deixa eu te mostrar uma coisa sobre a evolução desse processo de criatividade. É uma coisa que eu tenho lido nesse livro aqui, mas que faz todo sentido quando a gente coloca em prática. E eu finalmente consegui entender o processo e o objetivo desse caderno de desenho. Ele já é meu segundo caderno, eu completei um que já era mais antigo, mas para você ter ideia, olha quantos desenhos já fiz aqui desde o ano passado, né? Cada folha é um desenho diferente, então tem bastante coisa aqui. Eu quero te mostrar de perto a diferença do hábito e o que ele é capaz de fazer com a sua vida. Olha, esse aqui é um estilo de desenho que eu sempre fiz e eu sempre dominei, que são esses traços mais leves, tá vendo? Tem muito traço bem fininho aqui. Olha como os traços eles são bem mais leves, né? Eles têm o traço mais escuro, mas também eles são bem riscados, como se fosse mesmo assim um risco, bem levinho. Isso sempre foi meu estilo de desenho. E aqui, se a gente volta algumas páginas, tem alguns desenhos legais que são do mesmo princípio. Ó. Esse aqui, né? Você vê que eles têm a mesma pegada. E lembrando, gente, isso aqui é estudo, isso aqui não é nada pronto, né? É um rascunho mesmo, um caderno de rascunho, nada que tem compromisso com nada, só praticar mesmo. O desenho, sombra, noção espacial, é mais prática mesmo. Você vai ver que tem desenho que fica bom, tem desenho que não fica, por exemplo, né? E aqui eu já comecei a perceber, a tentar treinar outro traço, tá vendo que ele é bem mais firme do que o traço antigo. Aqui também eu começo a perceber isso, ó. Certo? Bom, e aí eu vou e volto aqui. É um protótipo do que viria a vir o desenho final que eu vou te mostrar hoje, meu último desenho, né? Aqui de novo, são práticas e tudo. Até que eu entendi, ó, mais ou menos nessa página aqui, isso aqui é basicamente um rascunho treinando sombra. Nada aqui, isso aqui nem existe talvez, é só um rascunho mesmo. Pensando que a sombra está vindo de cima para baixo e é como se fosse uma rocha, um papel, alguma coisa desse sentido. E percebe como que a sombra, eu começo a treinar ela, o sentido dela, ela muda. Isso dá uma percepção diferente. Beleza, entendi isso e continuei praticando. Até que eu cheguei aqui. Aqui eu joguei aquilo tudo para trás e comecei a testar outra coisa. Eu falei, cara, e se eu só rabiscar? O que acontece? Aconteceu esse desenho aqui. Aqui no caso é um banco, né, e tal, dá pra ver mais ou menos o que é. Só que quando você vê de perto, você percebe que é um desenho muito simples. Tá vendo? Ele não tem sombra, ele é simplesmente um rascunho, um rabisco de uma cena que eu imaginei. E aí que a mágica acontece, né? Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu comecei a evoluir. Isso aqui foi um dia, que já é outro. Eu começo a testar mais sombra, mais contraste para ver como ia ficar. Aqui é uma prática só do matinho, né? E o que aconteceria? Aqui de novo é o mesmo modelo. Aqui é uma referência usando a mesma técnica, né? Que é bem rabiscada mesmo. Isso aqui é um desenho, óbvio, né? Bom, e aí eu abandono aquilo tudo e aí eu chego aqui. Olha como que esse desenho é uma mistura de tudo aquilo que eu já fiz até hoje. Ele tem a técnica antiga, que são os rabiscos bem levinhos. Tem a técnica que eu comecei a treinar, que é com bastante contraste e usando essa forma mais, como eu vou dizer, mais orgânica, certo? Sem muito compromisso com o realismo. Assim você vai ver melhor. Ele é um tronco pouco cortado, dá para perceber isso. Ele tem uma sombra muito forte, mas ele não é realista. Ele não tem sombra no tronco, ele é basicamente um rabisco organizado, chamo assim.
Bom, e aí continuei treinando isso, até que a gente chegue em coisas assim que não faz nem sentido, até que eu cheguei nessa árvore. Esse desenho eu gosto bastante, apesar de ser muito defeituoso. Deixa eu explicar. Esse desenho aqui é uma árvore, obviamente, só que ela não é uma árvore real, ela não tem muito compromisso com a verdade, porque primeiro que é um desenho e não é para ter mesmo, é só um estudo, mas olha como ela não tem folha tapando os galhos. É como se eu tivesse cortado uma árvore ao meio e aqui eu estaria vendo como se fosse a metade da árvore, né? Como se fosse um raio-x, talvez, e os galhos são só atrás dela. Aqui qual é a ideia? Trabalhar essa forma orgânica dos galhos, como eles são construídos, eles não têm compromisso. Percebe que aqui eu já usei todas as técnicas no mesmo lugar. Tenho contraste alto, tá vendo? Como que eu uso a sombra para dar esse contraste de onde tem menos luz e mais luz. Você percebe que aqui do lado eu já faço aquele matinho que eu treinei lá atrás. Só que tem uma coisa que me incomoda. Depois que eu fiz isso aqui, eu fiquei, poxa, ficou legal. Eu consegui dar volume, né? Aqui tá mais para trás, aqui tá mais para frente e tal. Só que eu errei uma coisa. A sombra está no sentido errado. Ó, agora você vai ver melhor. Tá vendo que aqui eles estão assim, ó? Os traços estão retos, certo? Isso é errado. O certo seria o traço acompanhar o volume do tronco. O tronco é redondo, né? No caso, ele teria que ter uma curva aqui ao invés de estar reto. O que isso causa quando a gente bate o olho? Parece que a árvore está chapada, ela não tem profundidade. E aí prejudica um pouco o desenho, a ideia que eu tinha. Mas, quando eu fiz esse desenho, eu não tinha essa ideia ainda, eu não sabia fazer isso, né? E aí eu continuei estudando, né? Você vê que aqui eu continuo estudando os objetos, as sombras. Beleza. Até que eu comecei a fazer isso aqui. Aqui eu já começo a marcar um pouco a sombra também. Você vê que aqui eu entendo uma coisa, ó. Tá vendo? Ao contrário do outro desenho, aqui tem uma sombra, aqui é reto, porque aqui é uma forma reta, uma pedra, né, um tijolo, alguma coisa assim. E aqui eu faço um teste. E se, ao invés de eu fazer a sombra toda reta, igual na árvore, eu começo a acompanhar os traços de acordo com o segmento do desenho. E aí aconteceu isso. Olha como aqui a sombra acompanha o desenho aqui também. Fica muito mais orgânico. Eu falei, opa, entendi isso aqui, isso faz todo sentido. Então, eu fiz esse desenho. Ele tem um mato que eu aprendi a fazer lá atrás. Só que agora no tronco eu começo a fazer a sombra acompanhando o volume do tronco. Olha como isso traz outra perspectiva. Ó, mais perto para você entender. Olha como acompanhar a sombra faz toda a diferença. E aí eu falei, eu entendi isso agora. Então eu preciso praticar. Bom, eu continuei estudando. Aqui eu fiz o tronco sem folha e eu comecei a fazer esse tipo de traço, né? Aqui, mesma coisa. Aqui eu foquei em fazer só sombra. Isso aqui não significa nada, só um estudo mesmo da sombra. De novo aqui o tronco com mais intensidade, mas eu não gostei do resultado. Falei, opa, tem que mexer em alguma coisa, preciso melhorar. Aqui um estudo até que eu cheguei nesse desenho aqui, ó. Esse desenho eu gosto bastante. E aqui basicamente é só o volume, é só um estudo de volume da árvore. Olha, percebe como que a sombra é a única coisa que dá volume? E aqui agora eu já fiz as folhas, né? Não fiz só o galho. Olha só o tronco, como ele tem a sombra seguindo direitinho aqui o volume. Você percebe que ele é uma figura 3D quase, né? Ele tem dimensões, não é chapado. E aí eu comecei a praticar assim. Ficou bem melhor o resultado, bem mais satisfatório para mim. Bom, com esse estudo eu evolui um pouco mais. E aí eu fiz esse estudo, que é uma sombra muito mais exata. É uma árvore menor e aqui você vê muito mais volume nas folhas, muito mais volume no tronco. As sombras são bem marcadas, eu não tenho dúvida onde eu estou fazendo mais a sombra. Eu não fico aquele rascunho muito leve, como se estivesse rascunhando antes de fazer o desenho final, né? Aqui eu já marco bem marcado e o resultado fica muito legal, né? Bem melhor do que aquele lá primeiro. Bom, e aí eu cheguei nesse aqui hoje, que é basicamente um estudo das sombras e um estudo da forma orgânica dos galhos, né? Estava estudando isso
como que um galho entra na frente de outro, você vê que aqui ele começa a passar e tudo, e por aí a gente continua o estudo. Mas, Oséias, por que você está me mostrando isso? Eu tenho zero interesse em desenho, não gosto de arte, não consumo nada disso. Bom, simplesmente eu quero te mostrar que a evolução, fazendo um desenho por dia, gastando 10, 5 minutos por dia, a gente evolui. Eu melhoro uma técnica só por estar fazendo. Gente, eu não faço nenhum curso de desenho, a única coisa que eu faço é consumir arte. Eu vejo no Instagram alguns artistas fazendo algumas coisas e eu vou observando, né? Eu observo a natureza, observo as coisas. Eu fico, poxa, a sombra daquela árvore é assim. E o volume das folhas é diferente, né? Da sombra, do galho e tudo. E eu vou juntando isso na minha cabeça e quando chega aqui no papel, eu me arrisco a desenhar. O que eu quero dizer com isso? A evolução, mesmo que mínima, durante os dias, durante um período de tempo, é recompensadora. E é por isso que eu quis fazer esse caderno de desenho. Isso aqui, gente, não tem compromisso nenhum. Eu não faço aqui, eu nem posto esses desenhos, nem compartilho. Estou compartilhando aqui com vocês porque eu acho legal compartilhar. Mas olha quanto tempo eu demorei para entender e chegar num desenho que eu curta, que eu falo, opa, esse desenho ficou bom. Tem desenhos bons aqui? Tem, mas é a minoria. Olha quanto. São muitas páginas tentando, estudando, aprendendo e até chegar nesse tipo de desenho aqui. Talvez um dia eu faça um quadro disso, de alguma técnica dessa, algum estudo desse para deixar aqui em casa. E vai ser legal compartilhar isso com vocês, mas entenda que a evolução, mesmo que mínima, todos os dias é melhor. É muito legal quando a gente faz isso acumulando esse aprendizado e eu me sinto muito bem em aprender isso aqui por conta própria, sem compromisso, me divertindo, fazendo porque gosto. E é uma satisfação muito legal, assim, muito massa. Meus queridos, é o seguinte, terça-feira, 28 de janeiro, no último vídeo eu falei setembro, e eu viajei, não sei por que eu falei setembro, mas 28 de janeiro agora. São 9 horas da manhã, eu já fui no CrossFit. Hoje eu não vou treinar na academia porque eu tenho um segundo treino à noite. Então hoje o que eu faço? Hoje eu fiz no CrossFit, eu fui 6 horas, não consegui gravar por causa de correria mesmo, assim um pouco atrasado, mas deu tempo. Agora, já li os meus livros, já desenhei, já mostrei pra vocês como é essa evolução do desenho. Agora eu tô no escritório e agora a gente vai trabalhar até mais ou menos 4 horas, porque hoje eu ainda tenho terapia, que é muito importante. Se você não faz, faça. Recomendo demais, mudou minha vida completamente. Depois eu tenho treino de Muay Thai, né? Até então vai ter, a gente estava vendo se ia ter ou não, mas acho que sim. E chegaram os meus equipamentos de Muay Thai. Eu comprei uma luva, e aí veio de brinde uma corda para pular e uma bandana. Não é bandana o nome, é bandagem. Eu sempre falo bandana, é bandagem, você enrola na mão para proteger a mão. Então tô bem animado, hoje tem um dia longo pela frente. Carolina está na academia agora, por isso que ela não apareceu aqui ainda. Então a gente meio que se desencontrou, eu acordei mais cedo, aí quando eu tava tomando café ela tava indo na academia, daqui a pouco ela deve estar chegando. Agora a gente começa um dia de trabalho e hoje é um dia muito legal, porque é um dia que eu crio roteiros para os nossos clientes. É um dia focado em criação de roteiro, então eu escrevo bastante, penso bastante, pesquiso bastante, é um dia bem criativo, digamos assim. E você vai me acompanhar nessa. Ó, uma pausa na programação normal para contar um segredo de criação para você. Escolha a playlist certa, faz toda a diferença. A playlist que eu gosto de escutar quando eu vou criar, depende muito do clima, né, do mood que a gente tá. Mas geralmente eu escolho essa aqui, ó, é uma playlist que eu fiz. Essa aqui, ó, chama Rate. Só a braba. Tem música aqui desde 2020, 2016, olha, que eu coloquei aqui. Então é uma playlist bem antiga, mas tem de tudo aqui. E é mais hip hop, mais essa parte e gringa, né, geralmente. Não tem nenhum rap nacional nem nada. Então fica a minha recomendação. É excelente para criar e é uma playlist que estimula bastante a minha criatividade. Sei que ninguém se interessa por isso, mas eu vou colocar o link da minha playlist aqui na descrição, aqui nos comentários, beleza? E se você quiser ter acesso, vai lá. A playlist é muito boa, assim, eu acho que ela nem tá pública, mas eu vou deixar pública e vou colocar o link lá. Acho que vocês vão curtir.
É ótima para treinar também. Poxa, treinar com ela é muito bom. Funciona para essa função de deixar você mais agitado. Esse é o princípio dela. Tem muita música boa, tem muito estilo diferente aqui dentro do hip hop, do rap e tal. E aí tem bastante artista bom aqui também. Vai lá, você vai gostar. Se você gosta desse estilo de música, você vai gostar dessa playlist, não tem erro. Vai gostar. Yeah. A2000 EST. That's that OCOE. It's a war in the city, it's a war outside. You spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. Let your kingdom come, let it fall right now. In the same world, we don't fight. Bom, finalizando o trabalho pela manhã, são quase 11 agora. Eu vou descer e daqui a pouco a gente vai almoçar, umas 11h30 mais ou menos, né, acredito eu. O seguinte, eu brincando aqui, né, eu fiz mais ou menos cerca de 15 roteiros agora. Bastante coisa, né? E por isso agora eu vou lá, vou descer e vou comer e vou mostrar pra vocês o que eu vou comer agora. Se você não sabe, a Carol é uma excelente cozinheira. Can't believe I thought so many times I was done. But you the type to leave the 99 for the one. Who knew all I needed was a sign from the sun. Menu hoje é um bifinho com cebola, arroz e maionese. Outside, you spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. Let your kingdom come, let it fall right now. It's a war in the city, it's a war outside. You spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. Let your kingdom come, let it fall right now. It's a war, yeah. It's a war, yeah. It's a war, yeah. It's a war, yeah. That's why I had to tell my sister and my brother. Devil, he be creeping undercover. He just wanted to go fight each other instead of fighting him. I can't let the Bom, agora a gente volta a trabalhar. Almoçamos, brincamos com os cachorrinhos. Já lavei a louça, a gente volta ao trabalho. E a rotina segue normalmente. watching what I listen to, watching what I see. I don't wanna hear a dog if he ain't planting seed. Trying to see the fruit, I'm cutting out the weed. Ó, já vou tomar meu café da tarde, que já estou com fome. A gente come cedo, né? E aí a fome vem rápido. É aquele, o de sempre, pão, ovo, geleia. E aí, como eu adiantei bastante meu trabalho, eu vou ficar aqui embaixo agora. Eu tô lá no escritório, eu vou ficar aqui até umas 4, que aí começa a minha terapia. Depois tem Muay Thai por volta de 6 horas. Então, esse vai ser o resto do dia. E hoje eu tava querendo no culto à noite também. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo. Tava conversando agora com a Carol, uma coisa que a gente tem percebido nos últimos dias, que é como acordar mais cedo é bom. A gente tem o hábito de ir na academia por volta de 8, 9 horas. É um bom horário, tem pouca gente, estamos nós e os senhores lá. Mas, igual hoje eu cheguei no CrossFit e era 6 horas lá. Então eu tive que acordar 5 e pouca pra estar lá 6 horas, beleza. Só que deu 7 horas, eu já resolvi meu dia. Igual agora são 2h49 da tarde. Já tomei meu café, já almocei. A vida acontece mais cedo, a gente almoça mais cedo, come mais cedo, mas hoje eu já resolvi meu dia inteiro. Acabou que pela manhã, de 7 horas até meio-dia, até 11 horas, né? Eu já resolvi quase que tudo do meu trabalho. E agora eu me dediquei mais na criação de alguns conteúdos e tal. Extras, coisas que eu faria amanhã. Então acaba que você fica mais produtivo. E é muito interessante essa relação nossa com o horário, né? E como que isso muda a gente. O objetivo é tentar continuar acordando nesse horário, mas é difícil. Ah lá, nunca fiz esse take. Mas a ideia é a seguinte. O que eu percebo? Quero acordar mais cedo, dorme mais cedo. E aí dá. Aí é possível. Agora, faz o teste. Acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você vê que seu dia é outro, rende muito mais. Claro, nem todo mundo consegue. Depende da nossa rotina. A gente consegue se adequar à rotina para tentar fazer isso. Tente. Me fale se vai dar certo ou não. É o seguinte. Terapia terminada. Vai dar 5 horas. Faça terapia. Vale muito a pena. É muito bom. Meus queridos, simplesmente quarta-feira. Agora, quarta-feira de manhã. Ontem eu falei que eu ia no culto, falei que ia no Muay Thai, não fui em lugar nenhum. Eu passei um pouco de mal ontem, do intestino, assim, não fiquei legal. E não sei porquê, não sei se foi alguma coisa que eu comi, nem nada.
Mas enfim, acabou que a gente desanimou. A Carol acabou pegando um parto de última hora agora de manhã. Ela ia ter que estar lá 6 horas mais ou menos. E aí antes das 6 ela já tinha que acordar e tudo. Aí ela, não vou no Muay Thai pra não ficar cansada. Eu também desanimei. Poderia ter ido, mas eu desanimei mesmo. E também a gente desanimou de ir no culto por conta também de dormir cedo. Então a gente foi dormir cedo. E eu acordei bem cedo. Agora são 9h30 da manhã de quarta. Não treinei ainda. Eu vou esperar ela pra treinar. A gente deve treinar tarde, provavelmente, pelo horário, né? Mas a gente vai treinar na academia, né? Então hoje tem academia pra fazer. Eu já adiantei algumas boas demandas. Eu já li, já fiz todo o meu ritual da manhã, que é necessário pra minha saúde mental e física e tudo mais. Como eu sempre falo com vocês, agora a gente vai trabalhar o dia todo, provavelmente. Hoje é um dia criativo, novamente, de criação. Devo produzir alguns posts para mim também, para o meu perfil, que a gente tem que equilibrar, né, entre criar o conteúdo de outras pessoas e criar o nosso mesmo. Então é um desafio. Então hoje é treino, trabalho e comer, o de sempre. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa com vocês. Vocês sabem que eu empreendo, tenho aqui minha empresa e tal, tá trabalhando. O contador me manda mensagem, amigo. Se o contador te manda mensagem, você vai pagar alguma coisa. A vida é assim. E faz parte do trabalho. Você se propôs a empreender, então você tem que estar sujeito a essas coisas. Simplesmente tive que fazer uma declaração aqui de alguma coisa, não sei direito, R$200. Aí eu tive que entrar em call com ele para um certificado digital que eu preciso ter lá para emitir algumas coisas. Estou te preparando para o futuro. Se você vai ter uma empresa, você vai pagar muito imposto. Ainda mais no Brasil que a gente está hoje, né? Dos 25 de janeiro não tá fácil não. Então é isso, meus amigos, é só um desabafo. Ó, a Rosinha chegou. Eis que ela me manda uma mensagem. Ela tava trabalhando, ela tava na casa de saúde, fotografando um parto. Daí tudo bem. Ela me manda uma mensagem, amor, arranhei o carro. Aí eu, amor, acontece. Pô, né, a gente fica chateado, ter errado e tal. Mas deixa eu mostrar pra você, olha o arranhado. Ó. Vocês vão dar pra ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, né? Aí pegou aqui nessa parte. Que vai até ali e aqui deu uma amassadinha. Foi bastante, né? No final das contas, assim. Mas eu falei com ela, nada se compara. Eu bati o carro. Que é pior que isso. Conclusão, falei com ela, essas coisas acontecem, nenhum bom motorista jamais arranhou o carro, todo mundo tem a primeira vez, e que bom que foi coisa simples, né? Isso aqui é polir, pintar, não sei o que vai fazer agora, a gente vai fazer alguma coisa. O carro já tem que voltar lá pra finalizar algumas coisas do conserto, lembra? Eu bati o carro mês passado, então já vai ter que mudar mesmo, já vai ter que ir na oficina. Acontece, faz parte da vida. Quando você se dispõe a fazer algo, mesmo que seja fotografar fora de casa, essas coisas acontecem. Se você sair de casa, essas coisas acontecem. Faz parte. E Glorinha tá aqui, ó. Ai, que figura. Bom, e aí como que ela arranhou? Ela simplesmente foi, acho que dar ré, manobrar, enfim, foi entrar numa vaga. Só que a vaga, sabe esses postes assim que são um ferro? Não é um poste, né? Um ferro assim, baixo, para dividir o estacionamento. A vaga foi ali, ela esbarrou, não viu. Acontece, faz parte. Agora a gente vai almoçar, estou esperando ela tá fazendo comida. Vou ficar vendo no YouTube um pouquinho. Já trabalhei, já fiz reunião, como você viu. Já fiz uma reunião com o contador, né? Agora eu vou descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente já almoça para voltar ao trabalho e treinar ainda.
queridos, eu vou encerrar esse vlog com a seguinte mensagem para vocês. Aprendam a dizer não. Isso foi uma coisa que eu tô aprendendo no livro Essencialismo, que eu tô lendo agora. Já compartilhei com vocês sobre esse livro. Quando terminar, eu quero falar mais sobre ele. E o poder de dizer não é muito importante. Te faz se livrar de furadas que às vezes só por você se impor, você poderia ser livre daquilo. Aconteceu agora há pouco, eu passei um orçamento para um cliente e ele estava negociando normal, tá? Como qualquer cliente faz, não é o erro dele, tá? E ele perguntou se eu faria uma coisa além do que eu já estava colocando no contrato. E eu falei que não faria. Há um tempo atrás eu falei que sim, vou colocar para pegar o cliente. Eu falei que não, ele entendeu, me respeitou e vida que segue. E tudo bem então. Mas olha como que o não te livra de um trabalho desnecessário futuro. Aí falei com ele, né? Que se quisesse eu adicionaria tal coisa no valor e tudo. Ele não quis, preferiu não ter esse trabalho que ele estava pedindo. E eu fico pensando em quantas vezes eu já falei sim à toa, né? Então fica aqui minha reflexão. Se você quer falar não por algum motivo, fale. Não tenha medo de falar não. E é libertador. O poder do não é uma coisa que a gente não leva em consideração. Fica aqui, recado dado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. Viva a vida simples da melhor forma possível, com a paz de Jesus. Até a próxima.